Oi, nós vamos ver agora aqui um conteúdo bem bacana, conteúdo bem importante, um conteúdo desafiador e ao mesmo tempo, por isso que é um conteúdo que é muito bom da gente verificar com calma, conceito por conceito, passo por passo. E o Tongo já vai aqui te ajudando aí a ligar direitinho uma coisa com a outra, sem dar muita confusão. Tá bom? Primeira coisa importante para a gente saber a respeito de pontos notáveis num triângulo qualquer. Uma coisa chamada de, vamos numerar aqui, de mediana. Mediana. E o Tongo já vai destacar aqui para ti o seguinte, ó. Já vou destacar aqui na Ana, A e A, tá? A e A. A e A. E a já chama B. A já chama B. Tongo, o que tu está fazendo aí? Tu já vai entender, tá bom? Então, mediana. Mediana é o primeiro ponto notável que nós vamos verificar aqui. O que é uma mediana em termos de triângulo? Então, olha, por exemplo, esse triângulo aqui, ó. Olha esse triângulo aqui. Está aqui, está aqui, está aqui, está aqui. O que é uma mediana? Lembre desse AA. Olha aqui, ó. Mediana é uma reta que ela passa ali pelo vértice, ó. Ali pelo vértice. E ela vem aqui e divide esta base em dois pedaços iguais. Então, se aqui, por exemplo, vale A, aqui também tem que valer A aqui assim. Tá bom? Então, dois pedaços iguais a A. Dois pedaços iguais. Então, a mediana seria esta reta aqui, ó. Esta reta aqui. Tá certo? Caso você queira representá-la apenas dentro do triângulo, tudo bem. Mas o normal é desenhá-la dessa maneira. Então, o que é uma mediana? Mediana é uma reta que passa pelo vértice e, ó, passa pelo chamado ponto médio do lado. Ponto médio do lado. Ponto médio do lado. Tá bem? Então aqui a mediana aqui, ó. Qual é o segundo nome importante? Depois eu já volto para cá, tá bom? Segundo nome importante, que o pessoal às vezes confunde com mediana. Segundo nome importante é a mediatriz. Mediatriz. Tá certo? E para mediatriz, eu já vou pedir para você firmar com cuidado ali, com carinho, aqui que o Tongo, olha o que o Tongo vai fazer aqui, ó. Lembrar desse T aqui desse jeito, ó. Mediatriz. A cruz C de Cristo. A cruz de Cristo ali, ó. Tá bom? A cruz de Cristo. O que eu quero chamar a atenção aqui, ó? Quero chamar a atenção a respeito daquele ângulo de 90 graus. O que é então uma mediatriz? Mediatriz, olha o triângulo aqui, ó. Mediatriz significa, olha bem, uma reta que divide a base ali, ó, ou o lado do triângulo em dois pedaços iguais, ó, dois pedaços iguais, formando aqui no ponto médio, por consequência, no meio ali do lado, um ângulo de 90 graus. Um ângulo de 90 graus. Então, digamos que o ponto médio esteja aqui, ó, esteja aqui. Aonde é que está a mediatriz? A mediatriz é esta reta que vem formando aqui um ângulo de 90 graus e formando aqui também dois pedaços iguais. Ah, mas Tongo, qual é a diferença da mediatriz para a mediana, então? Qual é a diferença que você acha que tem entre a mediatriz e a mediana? A mediana não necessariamente forma 90 graus aqui, ó. Até porque ela passa lá pelo vértice. A mediatriz não obrigatoriamente passa pelo vértice. Veja que nesse caso ela não passa lá. Ela é apenas uma reta que vem no ponto médio, e forma com ele 90 graus.
Esta é a mediatriz. É a cruz de Cristo. Aqui eu tenho um C. Lá, por enquanto, eu tenho um B. AAB, AAB. Mediatriz, cruz de Cristo, tá? Cruz de Cristo. Muito bem. Vamos para o terceiro ponto notável. Terceiro ponto notável, ele é chamado de bissetriz. Olha como é que o Tongo vai escrever bissetriz, ó. Bissetriz, um isão bem mais grosso, um bis aqui destacado, e aqui um cetriz. Um cetriz, tá certo? Aonde é que está a bissetriz? Dentro de um triângulo. Tá aqui, ó. Bissetriz. Por que eu destaquei este bis aqui, ó? Este bis aqui, com o isão mais grosso do que o B e o S, ó. Esse bis. Porque aqui o ângulo pede bis. O ângulo pede bis. O ângulo pede bis. Então, se por exemplo, eu venho de lá para cá, aqui, ó, e este ângulo aqui tem uma medida, este mesmo ângulo tem que ter aqui também, tá bom? Então, o que é uma bissetriz? O ângulo pede bis. Mesmo valor nos dois. Mesmo valor nos dois. Então, a bissetriz significa uma reta, ó, que passa pelo vértice e divide esse vértice em dois ângulos iguais. Dois ângulos iguais. O que interessa aqui são os ângulos iguais no vértice. Não interessa onde corta aqui no lado, ó. A mediana interessava, cortava no ponto médio. A mediatriz interessava, cortava no ponto médio. Tongo aqui pode cortar em qualquer lugar do lado? Sim. O importante é que aqui eu tenha bis nos ângulos. O mesmo ângulo que está aqui tem que dar aqui, ó. Ele divide exatamente o ângulo do vértice ao meio. Ao meio. Tá bom? Então, bissetriz. Bissetriz. E o próximo elemento importante que existe vamos colocar ele aqui, ó, é a altura. 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 Olha o que o Tongo vai te dizer. O Tongo vai te dizer o seguinte, ó. A altura. A altura. A altura. Tá bom? A altura. Olha a altura agora. Olha a altura. A altura. Tá bom? O que é altura? Olha o triângulo aqui, ó. Olha o triângulo aqui. Se eu tenho este triângulo aqui, o que é a altura? A altura é a reta que vem aqui, ó, passando pelo vértice, formando 90 graus com a base. Então, a altura é isso aqui, ó. Sai lá do vértice e vem, não interessa onde que corta aqui, também não interessa onde que corta, vai direto ali e forma 90 graus com a base. Este pedaço aqui é chamado de altura do triângulo. Altura, ali dentro. Tá certo? Então, aquele H, para não dar confusão na cabeça dos alunos, normalmente se fixa sempre a altura de maneira interna, assim. Tá bem? Não que estaria errado traçar a reta inteira, porque o segmento, a altura, ele é um pedaço daquela reta que passaria ali. Tá certo? E ele fica limitado aqui dentro do triângulo em termos de cálculo. Em termos de cálculo. Tá bem? Jóia. Tongo, por que você colocou aquele B lá, ó? Porque eu preciso te ajudar agora, e preciso ajudar o nosso aluno a guardar uma coisa bem importante agora. Olhe só o que eu vou falar. Aqui eu tracei uma mediana passando lá por aquele vértice, ó. Agora, se eu pegar este vértice aqui embaixo, a partir daqui eu também posso traçar uma mediana. O que eu faria? Eu vou pegar o ponto médio daquele lado lá, ó. E ali eu teria uma nova mediana, ó. Teria uma nova mediana aí. Aqui eu teria uma mediana para esse vértice. Ah, mas Tongo, e eu não posso traçar uma aqui? Pode. Pode. Como é que eu traço a mediana ali? Eu coloco aqui o ponto médio e venho ali, ó. Ah, cortaram tudo no mesmo lugar. Sim.
Isso sempre vai acontecer? Sempre. E como é que eu chamo este ponto, que é o corte das medianas? AAB, AAB. Este B significa baricentro. Baricentro. Meu Deus, como é importante esse conceito em geometria. Como é importante isso aí. Esse conceito de geometria. Então, para que serve isso aí para a nossa vida? Meu Deus do céu. Eu vou te dizer uma coisa. Sem conhecer baricentro, sem conhecer esse C aqui, que eu já vou te dizer o nome dele, sem conhecer esse I, que eu já vou te dizer o nome dele, sem conhecer esse O, que eu já vou te dizer o nome dele, não se constrói, por exemplo, nenhum viaduto. Não se constrói viaduto. Engenheiro que não faz cálculo de baricentro para fazer um viaduto, por exemplo, uma ponte, meu filho, não passe por ele porque vai cair, vai cair. Circuncentro, por exemplo, que é uma palavrinha que eu vou falar daqui a pouquinho, não se instala nenhuma antena para celular em lugar nenhum sem fazer um cálculo chamado de circuncentro. Então, isto que nós estamos falando aqui, ó, tem uma aplicação enorme em matemática. Então, vamos lá. AAB. O que é esse AA? 2 pedaços iguais na base e no lado, tá bem? AAB, AAB. BD, baricentro. O que é o baricentro? Baricentro é o ponto de encontro das 3 medianas. Bah, agora o cara ficou esperto, né? Aí o cara agora fala com razão. O que é baricentro? Ponto de encontro das 3 medianas. Tongo, mas então aqui também dá para calcular agora esse ponto central? Dá, usando as mediatrizes. Claro. O que é uma mediatriz? Olha bem, vamos revisar com o tongo. A cruz de Cristo aqui, ó. Ela desce, cortando no ponto médio 2 pedaços iguais ao lado, formando um ângulo reto. Então, por exemplo, aqui, onde é que estaria o ponto médio desse lado aqui? Ó? Estaria aqui, por exemplo. Ó. Então, eu tenho que desenhar aqui agora uma mediatriz, formando aqui 90 graus. Então, para formar aqui 90 graus, ó, eu tenho mais ou menos uma coisa assim, ó. Mais ou menos uma coisa assim. Tá certo? Então, aqui eu tracei uma mediatriz, formando ali 90 graus. 90 graus, e dividido em 2 pedaços iguais. Tá, mas e a outra mediatriz seria onde? Seria a mediatriz, eu já tracei aqui a desse aqui, ó. Eu vou traçar aqui em vermelho, para você acompanhar também que seria a própria mediatriz. Agora eu vou traçar nesse ponto médio aqui, a mediatriz desse lado, ó. Desse lado. Então o que vai acontecer aqui? Vai acontecer isso aqui, ó. Isto aqui, tá certo? E irão se cortar aqui. Então aqui também formando 90 graus. Então tracei a mediatriz desse lado, tracei a mediatriz daquele lado, tracei a mediatriz desse outro lado aqui. Tongo, e qual é o nome aqui? Aqui também é baricentro? Não, baricentro é AAB, AAB. Baricentro é da Ana aqui, ó, baricentro da Ana, mediana. E como é que é o nome aqui desse encontro aqui da mediatriz? Lembra do C de cruz de Cristo? Com este C aqui eu escrevo, ó, circuncentro. Então aqui eu tenho o baricentro, aqui eu tenho o circuncentro, tá certo? O que é um circuncentro? Agora diga bem bacanaço ali pro tongo, como quem sabe matemática. Circuncentro significa o ponto de encontro das mediatrizes. Das mediatrizes. Mediana A e A, com B. Mediatriz, cruz de Cristo com C. Tá bom? Agora, tongo, poderia também fazer a mesma coisa com as bissetrizes? Claro que pode. Claro que pode. O que é uma bissetriz mesmo? Única preocupação da bissetriz. Bis. Mesmo ângulo daqui tem que dar do outro lado. Aqui, bis de ângulo, repete. Tá bom? Bis aqui. Mesmo ângulo, a partir do vértice. Então aqui eu poderia pegar agora, por exemplo, neste vértice aqui, ó,
e dividir aqui no meio também, ó. Dividir ali no meio. Então, este ângulo aqui seria igual a este. Dois ângulos iguais aqui. E a mesma coisa com esse vértice aqui, ó. Se eu dividir no meio, ó, dois ângulos iguais, claro que se eu for fazer aqui com uma régua, certo? Estes dois ângulos aqui iguais, olha o ponto de encontro lá. Ponto de encontro das bissetrizes. Qual é o nome deste ponto de encontro aqui? Deste ponto de encontro aqui, por isso que eu destaquei esse I aqui, ó. Ó o I grossão, ó o I grossão. Este Izão aqui me chama o nome incentro. Incentro. Então, na bissetriz, eu tenho o incentro. Então, este nome aqui é chamado de incentro. O ponto de encontro entre todas as bissetrizes, que são três, sempre porque é um triângulo. Tá bem? Então, são três medianas porque é triângulo, são três mediatrizes porque é triângulo, e são três bissetrizes porque é triângulo. Triângulo. Tá bom? Muito bem. Agora nós temos altura. Ó altura. Ó altura. Olha a altura agora. Vamos fazer o corte das três alturas. Mas, Tongo, cadê as três alturas do triângulo? A gente já traçou uma. O que é altura? É aquela segmento de reta aqui, que sai do vértice e vai até o lado oposto, formando 90 graus com ele. Então, quer dizer que a altura desta ali seria o quê? Seria isso aqui, ó. Vem até aqui e forma 90 graus ali. Ah, mas e qual é a altura desse aqui? Vai até lá e forma 90 graus lá com aquele lado lá. Então aqui eu teria o ponto de encontro das três alturas. Tá, mas e qual é o nome dele, Tongo? Vamos lá para aquele O. Aquele O me chama o ortocentro. Então aqui nós temos o encontro das três alturas. Tá bem? Ortocentro é encontro das três alturas, que nós temos então naquele ponto ali. Tá joia? Então lembrar, mediana AAB, dois pedaços iguais, não interessando o ângulo com a base. B, baricentro. Mediatriz, o T, a cruz de Cristo. Olha bem, corta no meio, dois pedaços iguais também, só que aqui vai formar um ângulo reto. E não precisa passar pelo vértice. Isto é a mediatriz. Mediatriz, cruz de Cristo, circuncentro. Baricentro, circuncentro. Bis é o bis do ângulo. Dois ângulos iguais. E aquele zão, incentro, encontro das três bissetrizes. Ortocentro, a altura. Forma ângulo reto com a base, não precisando necessariamente dividir em dois pedaços iguais. Não precisa. O importante é formar 90 graus. O ponto de encontro das três alturas, ortocentro é assim. Então, dado, revisado e reforçado. Tá certo?